Muito bem, estamos começando aí o nosso primeiro programa, um programa em caráter experimental, um programa de caráter religioso. Vocês que me acompanham aqui sabem que eu tenho tido alguma atuação no campo cristão há algum tempo, mas escrevendo coisas aqui mais para os amigos, divulgando também em alguns grupos de Facebook. E recentemente eu tive uma experiência interessante em que estava participando aí de uma vigília de oração, uma oração de reparação para os sacerdotes, né? E nesse quesito, durante esse processo de oração, achei que deveria promover encontros semanais para que nós rezássemos aí pelos sacerdotes, pelas pessoas da igreja. Mas ao longo da semana eu fui amadurecendo a ideia e resolvi também que esses 30 minutos todas as segundas-feiras deveriam ser um programa para a gente refletir um pouco sobre a vida cristã. Então agradeço quem está entrando aí, o Homero, a minha prima Sulimara. Deus te abençoe muito, abençoe sua família. Obrigado por estar aqui nesse primeiro encontro. Bom, acho que a melhor forma da gente começar esse nosso encontro religioso é justamente fazendo uma oração. Então começamos pedindo a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos, eu daqui, você daí, a oração perfeita, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos também a bênção de nossa Mãe, Santa Maria, ao nosso programa, ao nosso encontro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E demos louvor a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito bem, os nossos próximos programas serão aí em caráter experimental, ou seja, ainda vou testar aí as ideias, né? Se esse vai ser o meu principal veículo de comunicação ou se a gente vai acabar migrando aí para o YouTube, mas a princípio a gente faz aqui no Instagram, até para que vocês e outros amigos tenham a chance de tirar alguns minutos aí na semana, né? Eu sei que tem pessoas que todos os dias fazem a sua oração, a sua meditação, mas tem pessoas que ainda não chegaram nesse patamar, né? Que ainda não fazem todos os dias o seu retiro com Deus. Então, quem sabe seja uma oportunidade para pelo menos a princípio ter um encontro com Deus, um encontro com uma meditação, com uma cara conhecida de vocês, né? Bom, então como eu disse, esse primeiro programa, ele surgiu como uma inspiração durante uma vigília de oração de reparação pelos sacerdotes, promovida pelo padre Paulo Ricardo. Então na semana passada, creio eu na terça-feira, no lugar da aula semanal do padre Paulo, ele resolveu fazer uma vigília de oração. Depois nós falaremos um pouquinho dessa temática, né? E durante a oração eu pensei, poxa, que bom seria se nós fizéssemos esses atos de reparação, essas orações de reparação pelos sacerdotes da igreja, né? Constantemente, toda semana. Então, a ideia incipiente, né? A ideia inicial seria essa, né? A gente fazer juntos 30 minutos de oração pelos sacerdotes. Mas aí durante a semana eu comecei a amadurecer a ideia em que nós pudéssemos fazer, além dessas orações de reparação, o terço de reparação e oferecimento do precioso sangue de Cristo pelos sacerdotes, também fizéssemos um instante de reflexão. Então nós começamos justamente pensando na necessidade
dessa oração de reparação pelos sacerdotes e que de alguma forma sai de uma escala menor para algo muito maior, que é a crise que a Igreja Católica sofre atualmente, né? Nós sabemos que a Igreja, enquanto instituição, né, enquanto fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, ela é a Igreja perfeita. Nós vamos entender depois o conceito de perfeição, ok? Porém, nós sabemos que dentro da Igreja perfeita de Cristo existem os nossos irmãos e irmãs imperfeitos. E esses irmãos e irmãs acabam também incluindo o próprio clero, ou seja, os sacerdotes que foram ordenados para representar Cristo, também eles, né, podem agir de uma forma que não é perfeita. E isso muitas vezes acaba desmotivando as pessoas. Muitas pessoas saíram da igreja em função disso, de observar nas pessoas que deveriam estar dando o exemplo, né, uma falta desse exemplo, ou ações contrárias ao exemplo que deveriam dar. Nesse sentido, uma coisa que é muito importante a gente entender é essa separação entre a instituição Igreja Católica Apostólica Romana e os filhos da igreja. Aliás, a gente pode até colocar uma etapa acima disso. A separação, entre aspas, né? A diferença entre Deus, religião e religiosidade. Então veja, quando eu falo Deus, pelo menos a princípio, a ideia já está formada. Quem é Deus? Né? Esse ser criador de tudo e de todos, que conseguiu até mesmo nos amar tanto a ponto de vir até a Terra em forma humana, sofrer o que sofreu para nos salvar. Esse Deus é uno em essência, porém é três em personas, em pessoas. E esse Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o mistério da Santíssima Trindade, né? Então nós temos três pessoas, mas que formam um só Deus. Muito bem. Deus criou religião, uma frase que muita gente fala que é um tremendo absurdo, né? Jesus não criou religião nenhuma. Sim, Jesus criou uma religião. Jesus nasceu vivenciando uma religião, né? Nasceu e foi criado na vivência de uma religião, e a partir dele, né, do seu messianismo, ele funda uma religião. E essa religião é apenas uma. Ela se chama catolicismo. Não tem outra. Tá? Existem outras igrejas de caráter cristão. Futuramente, quem sabe, se a gente for abordar a história da igreja, a gente pode entender as dissidências. Mas a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, teológica, filosófica e historicamente, tem uma marca. É a figura de São Pedro, através do qual, e também dos outros apóstolos, surge uma igreja chamada Igreja Católica, mais tarde com esse nome, né, Católica Apostólica Romana. Isso já no século I, indo para o século II, já se usava esse termo. Existem algumas pessoas que tentam discutir esse conceito e migram para a ideia de que a Igreja Católica não existia. Existiam os chamados cristãos primitivos, os primeiros cristãos, né? Alguns deles ali até citados na Bíblia, e que só no século IV o imperador bizantino Constantino funda a igreja ao conceder aí o Édito de Milão e a famosa doação de Constantino. Isso não é verdade. Já no século II, né, já aparece esse nome católico, isso registrado historicamente. Se nós fôssemos analisar a vivência propriamente dita no século I, provavelmente já encontraríamos esse termo, né? Católico significando universalidade, a ideia de que a Igreja de Cristo era para todos, diferente da religião judaica, que era muito exclusivista a uma comunidade. Muito bem, o que acontece é o seguinte:
Desde a Reforma Protestante no século XVI, houve uma grande segregação entre as pessoas e um processo de politização da Bíblia. A Bíblia começa a ser utilizada como um mecanismo político a favor de príncipes e reis que não queriam se submeter à Igreja Católica e serem cristãos do jeito que desse na cabeça. Mas aqui eles já serviam a uma falta de lógica tremenda. Por quê? Se existe por 1500 anos, né, ou até menos, a gente poderia colocar, né, arredondando para 1500, 1467 anos de igreja, pressupondo que Jesus morreu com 33 anos, né? Existia só basicamente uma vertente cristã principal na Europa. Você diz, essa igreja é a igreja fundada por Jesus Cristo. E de repente você diz, não, eu não aceito o que essa igreja diz e vou fundar a minha. Qual é a consequência lógica que nós podemos tirar disso? Você está dizendo então que o Deus que você adora, que é Jesus, era capaz de cometer um erro. Mas uma das premissas da teologia cristã é: Deus é perfeito e Deus não erra. Então, claro, nós podemos abrir até um parêntese aqui e lembrar que no meio do processo, aí, até o ano 1500, houve o cisma do Oriente e surgiu então a Igreja Ortodoxa, né, que já tinha características próprias e só formalizou a separação. Mas a Ortodoxa era uma ramificação da Igreja Católica que acabou se separando. Então entendamos bem, né? Existia apenas uma igreja. E então começam a surgir igrejas. Um fenômeno causado pelos nacionalismos, pelos reinados em conflito e por esse processo, como eu disse, de politização da Bíblia, que já vinha de alguns pensadores, mas que foi mais categórica, mais forte, com a ação especialmente de Martinho Lutero, na região germânica, e de Henrique VIII, na Inglaterra. Qual o problema advindo disso? A partir da Reforma Protestante e de forma mais intensa no Iluminismo, começa-se um processo em que aqueles que seguiam essas religiões ou que participavam da classe chamada burguesa tentam desmoronar anos de tradição, que era a tradição chamada medieval, e para destruir as bases desse poder, fosse clerical, fosse nobiliárquico, né? Ou seja, trocando em outras palavras, fosse para desmoronar a igreja, fosse para desmoronar a nobreza, você teve ataques filosóficos severos a conceitos valiosos de uma tradição de séculos, até de milênio, né? Considerando que isso aconteceu lá no século XVI. Nesse sentido, até hoje, muitas pessoas, né, passaram por um processo de secularização da igreja, e isso culminou no século XX e XXI, em que a figura da igreja ficou muito marcada por ataques violentos, ou de outras religiões cristãs, mas especialmente daqueles que foram contaminados com filosofias anticristãs. E isso se dissemina hoje nas universidades, nas escolas, na mídia, nos quadrinhos, nos livros, para todo lado. Para todo lado. A gente sabe que a gente vive uma era de anticristianismo tremendo. Mas o grande problema é isso dentro da igreja. E um problema em que as pessoas, ao invés de olharem para 2000 anos de uma história que envolve santos magníficos e atos de generosidade, transformação e redenção soberbos, incríveis, que vieram de dentro dessa igreja, do seio dessa teologia, preferem olhar para os defeitos. E o defeito, quando parte de um padre, de um bispo, ou de uma figura, por exemplo, um papa. Quando a gente estuda a história dos papas medievais, sabemos que tivemos papas complicadíssimos na Idade Média. Quando parte deles, isso fere muito do que as pessoas esperavam da igreja. Então elas começam a confundir Deus, igreja enquanto instituição
e religiosidade. O que é a religiosidade? A forma pelas quais as pessoas, sejam elas leigas, pessoas comuns, ou religiosos como freiras e monges ou clérigos, seguem a religião. E aí elas fazem o caminho reverso. Criticam os maus religiosos, a má religiosidade, criticam então a religião e por fim abandonam Deus. É uma matemática muito distorcida, não faz jus à verdade. Então acredito que os nossos próximos programas, aí por um bom tempo, vão tentar analisar essa questão. Mas agora eu já vou deixar aqui uma provocação à sua reflexão aí, né? Para que você pense nisso. A igreja, ela é perfeita enquanto fundada por Cristo e enquanto seus dogmas e tradições, as reflexões e ações dos santos ao longo dos séculos. Mas ela contém muitos membros imperfeitos, que ainda não chegaram à perfeição. Talvez até morram sem chegar à perfeição. Mas a questão é, se nós repararmos já na própria fundação da igreja, no momento tão sublime como a última ceia em que Jesus faz uma declaração de amor incrível aos seus apóstolos e começa a elencar esses apóstolos como os fundadores da sua igreja. Os bispos são os novos apóstolos e os apóstolos são os primeiros bispos. Já ali, entre seus 12 companheiros, entre seus 12 amigos mais próximos, já havia um que não aceitou a redenção. Diante do próprio Deus, ele negou a salvação e as palavras de Jesus Cristo. Judas já era um sinal de que em meio a uma igreja santa, perfeita, duradoura, haveria também aqueles que dentro da igreja maculariam a sua imagem. Mas, como o próprio Jesus nos incentivou, as forças do inferno sobre ela nunca prevalecerão. Por isso, pedindo redenção, pedindo salvação e também em reparação dos atos daqueles que são maus clérigos, nós rezaremos hoje o terço de reparação e oferecimento do precioso sangue pelos sacerdotes. Para isso, vou rezar bastante devagar, tá? Você que tem um terço comum pode seguir. Nas Ave Marias teremos uma outra oração e também no Pai Nosso, nas continhas, outra oração. Então eu vou rezando devagar, vou instruindo e vocês vão me acompanhando, ok? Então, começamos assim. Eu falo e vocês repetem a princípio, ok? Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse primeiro mistério, então, no lugar do Pai Nosso, nós rezamos assim: Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Agora nós vamos para as contas que seriam da Ave Maria num terço regular. Então eu digo, por vosso precioso sangue, Jesus, e quem está acompanhando reza, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes.
por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. E no lugar do glória, ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Vamos agora para o segundo mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Vamos agora rezar nossa terceira dezena. Continuando nesse processo, eu rezo e vocês acompanham. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Na quarta dezena, Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. E por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. E na última dezena, rezamos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Amém. Muito bem, então encerramos aqui o nosso terço de reparação e é importante, né, sempre rezarmos pelos nossos sacerdotes, pelos nossos irmãos. Jesus nos ensina que é muito fácil amar aquele que nos ama. Poderíamos até migrar as palavras dele para aqueles que agem direitinho, que são exemplares, mas o próprio Cristo pergunta que vantagem teria amar só aquele que nos ama, só aquele que nos faz bem. Precisamos amar e rezar também por aqueles que nos causam tremendo desconforto, e digo mais, até mesmo aqueles que nos causam às vezes tremendos horrores. Então, se você porventura não assistiu ao começo aí do programa, eu não sei se vai ficar salvo aqui, que é a primeira vez que eu testo no Instagram, volta lá, assista a essa nossa primeira reflexão, o que motivou esse programa, e semana que vem voltaremos tratando um pouco mais dessa questão da crise da igreja, dos problemas interiores da igreja e como não devemos sucumbir diante desses problemas. É importante a gente lembrar, temos que fazer a nossa parte. Fazemos a nossa parte. O que nós temos feito para nos santificarmos, para buscar o reino dos céus, para buscar nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é a minha parte? Então pouco importa se dentro da missa estarão pessoas ao redor agindo de forma errada, desconfortável, né? O que é importante é que, a princípio, enquanto não tenhamos um bom conhecimento e uma boa psicologia para abordar as complicações da nossa igreja, da nossa paróquia, nós façamos a nossa parte. A santidade começa em nós. Em nós. Depois a gente pode pensar as formas pelas quais evangelizar e melhorar os aspectos e membros da nossa igreja, né? É muita petulância nossa, queremos começar a vida cristã já corrigindo, já querendo, vamos dizer, curar os problemas do mundo, enquanto as coisas dentro de nós não estão curadas e bem resolvidas, ok? Então agradeço muito àqueles que vieram prestigiar, nem que fosse por um minutinho, esse nosso primeiro encontro. Que Deus abençoe a sua semana, a nossa semana, e espero por vocês aqui, se Deus quiser, na próxima segunda-feira,
às 8 horas da noite. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.